abrir nossas Bíblias, a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Nós faremos a leitura do livro de Êxodo capítulo 4, versículo 1 a 17, por favor. Êxodo capítulo 4, versículo 1 até versículo 17. Vamos lá? Êxodo capítulo 4, versículo 1 até o versículo 17. Prestem bastante atenção na leitura. Êxodo, esse livro, Êxodo, significa saída. Então vamos à leitura de Êxodo capítulo 4, versículo 1 a 17. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. Ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse mais o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que havia tornado como o restante de sua carne. Se eles não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante esses dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas do rio tomares, tornar-se-á em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, o surdo, o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo que se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual has de fazer os sinais. Que Deus abençoe nesta noite, que nós possamos aprender um pouco nesse texto, nessa passagem da palavra do Senhor. Meus irmãos, nós vivemos novos tempos, alguns chamam de tempo da tecnologia. Tempo da tecnologia. Hoje você vê tantas coisas extraordinárias que você fica impressionado. E até esse dia nós estávamos conversando que se há alguma coisa que me impressiona são os celulares. Os celulares. Porque você fala numa pequena caixinha e a tua voz sai lá do outro lado do mundo, e alguém pega uma caixinha e ouve a tua voz. E é a tua voz. E eu fico pensando que é algo extraordinário que o homem conseguiu fazer. Mas nós não vivemos apenas o tempo da tecnologia. Talvez o tempo que nós vivemos, se nós fôssemos olhar hoje para a igreja, talvez nós pudéssemos dizer que é o tempo dos milagres. Tempo dos milagres. Entre aspas, milagres, preste atenção. Mas nós vivemos um tempo em que você vai lá no YouTube e coloca milagre na igreja. Te aparecem centenas, milhares de vídeos com supostos milagres que alguém fez em algum lugar. Então eu vou citar algum para vocês aqui que você encontra ali na internet, e eu gostaria de perguntar-lhes será que isso é verdade? Será que isso que nós vemos ali é algo realmente que nós podemos confiar? Será que isso é o que a Bíblia está ensinando
Será que é assim que Deus faz? Ou será que os textos bíblicos que nos mostram a ação de Deus operando através de sinais, milagres, são diferentes dos que estão acontecendo hoje? Será que existem diferenças? Será que o que está acontecendo hoje na época de milagres, será que não tem muita mentira, muita picaretagem no meio? Você vai lá e coloca assim, milagres da pastora Elizabeth. Milagres da pastora Elizabeth. Pastora Elizabeth no YouTube, eu sei que isso aqui vai também para o YouTube, mas a gente tem que falar, pastora Elizabeth é famosa pelos seus supostos milagres. E lá está a pastora Elizabeth pegando no pescoço de alguém e tirando, diz ela, tirando a veia artéria da pessoa. Tirando a veia artéria e sai um negócio lá e diz, olha a veia artéria da pessoa. Espera aí, que negócio é esse? Já parando para pensar, que tipo de milagre é esse? Que Deus está dando um poder para uma mulher, para que a mulher tire a veia artéria de uma pessoa. Tem alguma coisa meio estranha. Porque se Deus vai curar, vai operar um sinal, por que Ele não abençoa e não cura a veia artéria sem precisar tirar para fora a veia artéria? Mas está lá. E as pessoas pegam, algumas pessoas olham para o vídeo, nossa, Deus operando, Deus fazendo um sinal, Deus fazendo um milagre. Espera aí, é o mesmo milagre bíblico? Segue os princípios bíblicos, dos quais Deus dotou Moisés aqui, dos quais Deus dotou outros homens? Ou será que nós estamos sendo enganados? A mesma pessoa, e aí você vê como a picaretagem é séria, porque eu não tenho nenhum problema de falar que é uma picaretagem. A mesma pessoa pega, parece que é um homem que está deitado lá no chão, coloca um cobertor por cima das costas do homem ali, por cima do homem ali, e coloca as mãos lá por dentro e começa a fazer ali, todo mundo ali, glória a Deus, e glória a Deus. Daí a pouco ela pega e tira o coração do homem. E as pessoas pegam e algumas até glorificam ela com o coração do homem na mão. Só que é um coração absurdo, gigante. E alguém até no fundo do vídeo, alguém assim, nossa, o tamanho. Porque é incapaz, um ser humano não tem um coração daquele tamanho. Mas muitas pessoas acreditam nesse tipo de coisa. Muitas pessoas confiam nesse tipo de coisa. Muitas pessoas acham que Deus está operando ali. Mas a pergunta é a seguinte, por que Deus tiraria uma veia artéria? Por que Deus tiraria o coração de alguém? Será que Deus opera desta maneira? Quais são os propósitos de Deus quando Ele opera milagres, sinais através de um homem de Deus que Ele chama, que Ele escolhe como Moisés foi escolhido? Quais são os propósitos, os milagres que aparecem na Bíblia? Os milagres que aconteceram com Moisés, os milagres que aconteceram com Elias e Eliseu, os milagres que aconteceram com o nosso Senhor e os apóstolos. Será que a Bíblia traz um propósito? Claro que sim. E nós precisamos entender quais são esses propósitos, para que a gente não saia por aí acreditando de qualquer forma. Lá na minha terra, dois sujeitos, olha como o ser humano é terrível. Dois sujeitos pegaram uma menina e começaram a dizer que essa menina era milagrosa. Ficou conhecida como a menina milagreira na minha terra. Menina milagreira. Só que sabe o que eles faziam? Eles contratavam outro comparsa deles que chegava com as muletas, ali mancando, e a menina colocava a mão na pessoa da muleta ali, e o cara largava a muleta e disse, estou curado, aleluia, glória a Deus, fui curado. Para quê? Para que muitas pessoas viessem, eles cobravam uma certa quantia, e cobravam uma certa quantia e a menina ia curando, até que mais tarde alguém descobriu, porque se eu não me engano a história, a menina acabou engravidando de um dos ali que estavam aprontando aquilo ali. Foi descoberta, mas pessoas foram até aquela menina para ver os sinais, os milagres que estavam sendo feitos. Por isso é importante você olhar para a Bíblia e perguntar assim, para que serve um milagre? O que Deus quer quando Ele chama alguém e dota de milagres? Se nós formos olhar, mais um exemplo que é interessante, esses dias foi preso um pastor, entre aspas, na África. Sabe por que ele foi preso? Preso com uma malinha de mágica. Uma mala de mágica. E a mala de mágica ele usava na igreja para dizer que estava operando milagres, sinais, e o povo dando glória a Deus, e ele operando com algumas magiquinhas simples ali, mas o povo achando que ele tinha um poder sobrenatural. Então o povo acredita em coração que sai, em
em veia artéria tirada, o povo acredita em menina milagreira, o povo acredita numa mágica. O povo é fácil de seduzir mostrando alguma coisa diferente. Imagine agora vocês aqui participando de um culto e alguma coisa completamente diferente acontecer aqui no culto. Então nós temos que perguntar, peraí, aconteceu? Pode acontecer. Mas será que isso é de Deus ou não é de Deus? Qual é o propósito disso que está acontecendo? Então, olha aqui, meus irmãos, a respeito do texto. E quero dizer para vocês que não é que eu estou duvidando de tudo. Não estou duvidando de tudo. Mas com certeza, quase tudo é picaretagem. Quase tudo é picaretagem. Porque não seguem os princípios bíblicos, os ensinamentos bíblicos que a Bíblia nos mostra o que é verdade. Então nós precisamos prestar bastante atenção. Quando nós observamos esse tipo de exemplos, os exemplos negativos, o que nós precisamos fazer para nós fugirmos do engano? Só uma maneira bíblica para nós fugirmos do engano é conhecendo as Escrituras. As Escrituras, elas falam, elas mesmas testemunham a respeito de si, que elas são a luz para que nós possamos observar o que é e o que não é. Para que você saiba o que é um milagre, o que não é um milagre, o que é de Deus, o que não é de Deus, você precisa ter discernimento do Espírito, discernimento do que está acontecendo, mas discernimento através das Escrituras. Então o povo de Deus precisa estar bem alerta para que, quando observar alguma coisa, pergunte, será que isso é de Deus? Mas como é que você confere? Confere através das Escrituras. É por isso que nós lemos esse texto hoje, para nós entendermos um pouquinho do chamado de Moisés, entendemos o que Deus estava fazendo na vida dele. Primeiramente, meus irmãos, aqui no texto nós vemos que Deus não chamou um super crente. Você poderia pensar assim, quem é que Deus usa, quem é que Deus chama para operar um grande milagre? E você poderia pensar assim que Deus, ele vai e olha aquele que ora mais. Ele diz, não, deixa eu ver aqui, Deus lá do alto dos céus, como diz o Salmo 53, Deus do alto dos céus olha e diz assim, deixa eu ver quem é que eu vou escolher para operar um milagre, para operar meus milagres. Eu estou vendo que aquele ali, ele ora de madrugada, a hora da meia-noite até o raiar do dia, então é aquele que eu vou chamar. Aí eu estou olhando aquele ali, ele lê bastante a Bíblia, ele tem comunhão, então é esse. Então, como se Deus fosse chamar alguém para operar os sinais, maravilhas dele, ou até mesmo para pregar, ser chamado para o reino, alguém que fosse bom aos olhos de Deus. Só que a Bíblia nos mostra através de Moisés que Deus não chama pessoas assim. O Moisés tinha matado um homem, domingo passado eu falei, o Moisés tinha fugido para Midian, e estava escondido em Midian porque matou um homem. Matou um homem, escondeu debaixo da areia, vejam bem, não somente matou, mas escondeu o homem morto e fugiu para Midian. Deus poderia, como eu disse domingo passado, poderia olhar para ele e dizer assim, não, você eu não vou escolher. Por que eu não vou escolher você, Moisés? Porque você matou um homem. Eu preciso escolher um homem bom. Eu preciso escolher um homem bonzinho. Um homem que ore, um homem que leia a Bíblia, um homem que faça as coisas que eu quero para que seja usado por mim. Mas Deus não escolheu esse homem perfeito na nossa cabeça. Deus escolheu um homem imperfeito, pecador, que havia matado um homem, e chama exatamente Moisés, que o Senhor aparece na sarça, e aqui ainda é uma conversa com Moisés na sarça, ele ainda está ali, a sarça está ardendo, e o Senhor conversando com ele, e o Senhor chama ele, não é um super crente. Então nós vemos que Deus chamou um homem, não um super crente, mas chamou um homem comum, um homem que tinha seus defeitos, um homem cheio de questionamentos. Olha que interessante, quem é Moisés que Deus chama para que opere os seus sinais e suas maravilhas lá no Egito? Era um homem cheio de questionamentos. Observaram no 3:11, olha que interessante, 3:11, volte um pouquinho comigo no 3:11. Domingo passado nós lemos esse texto. Um dos questionamentos de Moisés com Deus na conversa foi questionar quem ele era, olha. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? É um questionamento. Senhor, quem sou eu? O Senhor está me chamando para ir lá no Egito, mas quem é que sou eu? O que ele quer dizer é o seguinte, sim, mas Senhor, será que eu sou a pessoa certa? Porque ele não está se colocando como um super crente, assim, o Senhor acertou. O Senhor acertou. Porque eu sou um super crente, assim o Senhor acertou porque eu oro bastante, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Ele pergunta, quem sou eu para o Senhor me mandar lá no Egito?
É interessante porque aqui, quando eu usei o início falando dos milagres de hoje, você vê a comparação entre os homens de Deus e os homens que não são de Deus. O camarada que vem operando muitas vezes sinais, prodígios, o camarada começa a colocar muito o eu na frente. É porque eu estava em tal lugar, porque eu isso, porque eu aquilo, porque eu aquele outro, porque eu em tal lugar orei, a pessoa foi curada. E ele coloca o eu no centro. O eu no centro, para quê? Para que as pessoas pensem que ele é o poderoso, que ele é como se fosse um semideus. Quando Deus chama Moisés, verdadeiramente um homem de Deus, o Moisés pergunta, Senhor, quem sou eu? E vejam que ele entende que ele não é um homem extraordinário para que Deus o chame e o use na sua obra e que ele vá ao Egito. Mas observem nos vídeos que vocês verem no YouTube, observem os camaradas dando os testemunhos, quantos deles colocam o eu na frente e não o nome de Deus. Não o nome de Deus. Nós temos um caso na igreja presbiteriana, eu creio que Deus possa operar, e Deus pode operar sim. E eu já até mencionei para os irmãos do caso do pastor da nossa igreja chamado Ronaldo Lidório, que estava na África e tentando pregar o evangelho para o povo Concomba, e não havia conversões. Não havia conversões. E ele pregando, tentando, se esforçando, ele e a esposa, pregando, e nada de conversões. Até que chegou uma mulher com uma criança, e a pele da criança estava cheia de feridas. E isso quem testemunhou foi o Ronaldo mesmo, e no seu livro, Concombas, ele fala disso. E ela chegou com aquela criança que ela tinha levado nos curandeiros da tribo do Concomba, e nenhum deles se havia curado. E alguém disse para ela que havia lá um homem que pregava a respeito de um Deus, o homem que pregava a respeito de Deus, o homem branco que pregava a respeito de Deus. E ela chegou com a criança dessa forma e pediu para o Ronaldo fazer uma oração, e se eu não me engano, não sei se foi ele, foi a esposa que fizeram, e ele até brincou numa pregação que fez em patrocínio, dizendo, a gente fez aquela oração presbiteriana, que a gente abaixou a cabeça, Senhor, se tu quiseres, abençoe essa criança, cura essa criança, se for o teu querer, eu sei que o Senhor tem poder, mas com muita tranquilidade orou para Deus e pediu para Deus tocar naquela criança que estava com o corpo cheio de ferida. E a mulher foi embora, enfaixou novamente a criança e foi embora, e o Ronaldo ficou ali. Se não me falha a memória, ele foi tomar banho, quando ouviu a mulher gritando e voltando, gritando, ele disse assim, puxa vida, agora estamos perdidos, a criança acabou de morrer. Só que quando ela foi chegando, ela foi mostrando para eles e mostrou os braços da criança, não havia mais nenhum sinal de ferida, o seu corpo estava perfeito, que Deus operou um pequeno milagre na vida daquela menina. Mas esse milagre teve um propósito, esse milagre não foi tirar o coração, não foi tirar uma veia artéria, ele teve um propósito, sabe por quê? Porque essa mulher começou a ir de tribo em tribo falando que o Deus daquele homem branco era verdadeiro, porque o Deus do homem branco curou o seu filho. E é isso que nós precisamos entender nas Escrituras. Deus não opera através de picaretas para ficarem se aparecendo. Deus opera com um propósito, e o propósito dele no chamado de Moisés era ir libertar o seu povo, era ir tirar o seu povo do Egito, era humilhar o Egito, era mostrar quem ele é para o Egito, porque no capítulo 3 Deus deu o seu nome, disse eu sou. Chegue lá e diga que eu sou. Mas no capítulo 4 Deus vai dar poderes para Moisés para mostrar que ele é o eu sou e ele é poderoso, que ele tem poder, que ele age. É isso que Deus está falando, não apenas mandando Moisés chegar no Egito e dizer o eu sou me mandou, mas ele chegar no Egito e mostrar que o eu sou o mandou, o eu sou tem poder que dá a Moisés para que mostre para eles que ele é poderoso. E Deus age com propósito. O Ronaldo Lidório, para vocês terem ideia, depois que isso aconteceu, as pessoas começaram a procurá-lo para saber sobre Deus. E o que o Ronaldo fez? Começou a pregar a Bíblia, as Escrituras. E praticamente você não tem mais nenhum milagre mencionado por ele. Deus não foi operando um, outro, e como aqueles que se gavam, que já operaram não sei quantas centenas de milagres. Deus operou um, mas um
que serviu para abrir as portas para a pregação do Evangelho. Hoje existem dezenas de igrejas presbiterianas na África por causa dessa ação de Deus que operou um primeiro milagre, mas com um propósito de abrir as portas para a pregação do Evangelho. Depois o Ronaldo pegou, construiu igrejas simples, está lá as fotos de quadrinhos de giz, ele pegando e formando letras, formando palavras, traduzindo a Bíblia para a língua concomba, para deixar para aquele povo a Bíblia na língua deles, para que eles pudessem ler e conhecer mais sobre Deus. Leia o livro, chama-se Concombas, o Ministério de Ronaldo Lidório na África, que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem. Muitas vezes você olha que esses picaretas têm milhões de visualizações, enquanto homens sérios que trabalham para Deus, para o Senhor, na obra do Senhor, não são conhecidos. Então Deus tem um propósito para operar. Ele opera por homens comuns, ele chama homens comuns, ele vai chamar homens comuns, ele trabalha em homens comuns, como ele chamou no Novo Testamento. O nosso Senhor Jesus Cristo chamou homens comuns. Quando o Senhor se aproxima de Pedro, Pedro diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O Pedro não disse: Senhor, o Senhor veio me chamar e eu sou um super crente. O Pedro disse: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. O Pedro reconheceu que também era um homem falho, mas Deus opera através de homens falhos. Deus trabalha em homens falhos e vai trabalhando nesses homens para que trabalhem no seu reino. Chamou Moisés, chamou Pedro, Deus trabalha dessa forma. Um homem com questionamentos. Olha os questionamentos, nós lemos o 3:11, agora o 4:1, observem o 4:1. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. É um questionamento de Moisés para com Deus. Senhor, mas eu vou lá, chego lá, e o povo não vai acreditar. Porque eu só chego lá e digo que o Senhor me mandou aqui. É por isso que Deus vai dar os sinais para ele. Para que ele mostre que não somente foi chamado, mas que existe um Deus poderoso ali cuidando da vida de Moisés, que o enviou ali. E olha que mais, que o Moisés, como é um homem falho. Observe o 4:1, o 4:10. Olha como ele é falho. 4:10 ele diz para Deus: então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Senhor, eu não sirvo. Eu não sirvo. E alguns acreditam que Moisés era gago. E parece que o texto e os textos apontam para isso, que ele era gago. Mas Deus vai chamar um gago para ir até o Egito e servir de homem dele para que liberte o seu povo. Deus não chamou um homem que falava muito bem. Deus chamou um homem que, com todas as suas limitações, seria usado por Deus, para que todas as pessoas percebessem que Deus estava agindo através da vida de Moisés. Não era Moisés pela sua boa fala, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua perfeição. Quem está operando é Deus, para libertar o seu povo. Senhor, eu sou pesado de língua, e o que mais? Versículo, você observa também o Moisés falando para Deus, versículo 13, ele porém respondeu: Senhor, envia aquele que has de enviar, menos a mim. Senhor, qualquer um menos eu. E o que acontece? Ele tenta dar algumas desculpas para Deus, mas Deus não aceita. Até diz que Deus se acendeu em ira. Deus se acendeu em ira com ele, capaz que Deus iria errar quem ele está chamando. Então Deus se acende em ira e até pergunta para ele: quem é que fez o surdo? Olhem, isso aqui é a soberania de Deus, presta atenção. Olha o que Deus diz para ele no versículo 11. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ele está dizendo que não sabe falar. E Deus pergunta: quem é que fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Isso aqui é extraordinário. Porque Deus está perguntando: se está me dando desculpa porque você é gago? Saiba de uma coisa, Moisés: quem faz o surdo, quem faz o cego, quem faz o mudo, quem faz o gago, sou eu. Sou eu, o Senhor. Isso não escapa da minha soberania. E ele vai perdendo desculpa, ele não vai tendo desculpa, mas veja que é um homem falho, um homem com medos, um homem que vacila, mas Deus está mostrando para ele que é ele que Deus escolheu e pronto. É ele que Deus vai usar. Então Deus se acena a sua ira, fala para ele, mas mesmo assim o chama. Chama mesmo sendo um falho, pecador, com dúvidas, para ser o libertador do seu povo que estava escravo no Egito. E Deus começa então a dar poder para ele. Deus dá poder para ele. Então esse Moisés, cheio de dúvidas, um homem comum, cheio de questionamentos, perguntas, que quer dar desculpa, Deus assim: é você e pronto. Então agora você vai ao Egito e vai libertar o meu povo. Veja que interessante.
Agora entra o poder. Deus vai dar o poder e tem um propósito. Então é para Moisés ir chegar lá, no Egito, e falar assim, o eu sou me mandou. Mas só isso não serve. Então Deus pega para ele, o que você tem na mão aí? Isso é uma vara. A vara é porque ele estava apacentando o rebanho do seu sogro. Então é a vara que ele usa. Alguns acreditam que seria um cajado. Ele estava lá no monte apacentando. É a vara que ele usa para bater nas serpentes, é a vara que ele usa para bater em lobos, é a vara que ele usa para se defender de animais que atacam o rebanho, ou para tirar alguma ovelha do meio dos espinhos. É a vara que ele usa. O que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Joga no chão. Jogou no chão a vara. E isso, se fosse feito aqui, nós já ficaríamos de boca aberta. Se fosse feito aqui, nós ficaríamos de boca aberta, teria muita gente que sairia correndo. Deus disse, então joga para ver. E jogou a vara no chão. E a Bíblia diz, e eu creio nisso. Eu não creio que isso aqui seja uma história inventada. Eu creio exatamente do jeito que a Bíblia diz. A vara se transformou em serpente. Se transformou em serpente. Então você vai chegar no Egito e vai dizer que o eu sou te mandou e vai jogar a vara. E vai mostrar para eles. E diz que o Moisés começou a ficar com medo da serpente e começou a correr da serpente. Parece que a serpente correu atrás dele. E ele correu de medo. Veja que é um homem com medo também. Não é um homem que enfrenta, um homem que, não, eu sou corajoso, eu sou fera, e vai lá e diz, não, essa cobra aqui eu pego, como aqueles vídeos que aparece o cara pegando a cobra e fazendo algumas coisas. Ele diz assim, olha, pega aí no rabo dela, pega novamente no rabo dela aí. Moisés foi lá e pegou no rabo e ela volta a se tornar uma vara. Isso não é mágica. Isso não é o pastor da África que teve uma sacolinha, uma malinha com mágicas. Isso é poder de Deus. O Deus poderoso mandando que ele mostrasse uma ação extraordinária de uma vara se transformar em serpente. Mas se isso não servir, pega a tua mão, coloca aí dentro da tua roupa. Moisés colocou, com a mão dele ele conhecia, colocou a mão dele tem 80 anos, ele está com 80 anos aqui. E quando ele tira, ele diz, dá uma olhadinha na tua mão, está leprosa. A lepra é uma coisa que você vê no corpo, faz manchas, faz feridas no corpo, está leprosa. Mostra para eles isso. Se eles não acreditarem no primeiro, mostra para eles isso. Então agora coloca de novo tua mão. E Moisés colocou de novo a mão e tirou, e a Bíblia diz que a mão dele voltou ao normal. Quem faz isso? Quem consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso com esse poder? E Deus diz assim, tem mais um ainda. Se não serviu o primeiro, não serviu o segundo, pega a água, tira do rio, e depois você vai ver que a água vai ser tirada do rio e vai se transformar em sangue. 3 sinais para que ele operasse. Mas vocês acham que Deus, com isso, Deus pensava, não, agora com esses 3 sinais ele vai chegar no Egito e vai libertar meu povo? Negativo. Deus já havia avisado que eles não aceitariam, que eles não ouviriam, que eles não creriam. Então por que Deus está operando sinais? Será que ele está operando sinais para converter o povo? Deus sabe que o povo não vai se converter. Mas Deus está aqui dotando Moisés de poder. Lembra em Atos capítulo 3, versículo 12, você observa que Pedro curou um coxo que ficava lá no templo Formosa. O coxo ficava lá pedindo esmola. E o Pedro diz assim para eles, o Pedro e o João, não temos prata, não temos ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí diz que o coxo levantou, saiu pulando, entrou dentro do templo, e as pessoas dentro do templo que viam toda a vida dele lá na porta, saíram correndo para fora. O que aconteceu que esse homem foi curado? E diz o texto que todos estavam com os olhos fitos em Pedro. E o Pedro diz assim, vocês estão olhando para mim? Diz lá, capítulo 3, versículo 12. Vocês estão olhando para mim como se o poder desse homem que ele foi curado fosse meu poder? Negativo, não é meu poder. Esse poder foi dado. Esse poder foi dado para que operasse esse sinal. E o que ele faz depois, meus irmãos? O que ele começa a fazer depois que ele fala isso? Pregar. Este é um grande sinal de verdadeiros homens de Deus. Eles não operam sinais para ficarem pedindo dinheiro depois. Eles não operam sinais para mostrarem e não falarem nada a respeito da Escritura. Homens de Deus, se Deus quiser operar, homens de Deus aproveitam aquele sinal para começar a pregar a verdadeira palavra de Deus e não para enganar o povo. Não para fazer diante dos olhos do povo como se eles fossem grandes. Os sinais servem para glorificar a Deus. Então, se Deus opera, o que precisa vir depois é pregação, e pregação séria da palavra.
Ah, o fulano de tal vai estar aí. Esses dias 2 irmãos aqui foram lá. Eu não vou falar quem foram os 2 aí. Mas foram assistir um sujeito que eles sabiam que o sujeito era meio estranho. Foram lá assistir. Mas o cara vem, diz que opera um monte de coisa. E o que ele faz depois? Dinheiro. Ó, dinheiro. Porque vamos vender isso, vamos vender aquilo. Eu preciso de R$1.000 de um irmão, 500 do outro. E o que vem depois é dinheiro. Que tipo de homem de Deus é esse que opera sinal e depois fica pedindo dinheiro? Que tipo de homem é esse? Veja se Moisés foi ao Egito e operou sinais e depois foi pedir dinheiro. Veja se ele disse para o faraó, agora eu vou passar aqui o chapéu aqui para que o faraó tem que me dar 1.000, os egípcios têm que me dar 2.000, o outro 3.000, 4.000. Ele não faz isso, ele vai e serve de uma testemunha de Deus operando sinais lá no Egito. Homens de Deus não se exaltam, né? Com os milagres, com os sinais que Deus dá, com o poder que Deus dá. É interessante que esse assunto que nós estamos conversando, ele aparece no Novo Testamento. Em João capítulo 3, versículo 2, o Nicodemos vai visitar Jesus. Ele visita Jesus à noite. Vocês lembram quais são as primeiras palavras dele para o Senhor? Mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não for contigo. E ele fala exatamente isso. Senhor, o Senhor está operando sinais e maravilhas. Eu sei que o Senhor não pode operar esses sinais sozinho. Deus tem que ser contigo. O grande problema de Nicodemos, qual é? É porque ele está pensando que Deus é com Jesus. Mas ele não está enxergando ainda Jesus como Deus. Porque Jesus não está simplesmente representando Deus como Moisés foi representar Deus no Egito. O Senhor é o próprio Deus Filho encarnado. Ele não está operando aquele sinal porque Deus deu poder. Ele é o próprio Deus. É o que João iniciou o seu evangelho mostrando. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então quando o Senhor estava operando, ele não era apenas um representante de Deus, mas ele era o próprio Deus Filho, falando a respeito de Deus Pai. Ele não é Moisés, ele é muito mais do que Moisés. E operando sinais. Agora, o que nós precisamos pensar, meus irmãos, para caminharmos para o final? Qual é o propósito de Deus com esses sinais que ele deu para Moisés? Qual é o propósito de Deus? Eu pergunto para vocês, qual é o propósito de Deus? Volto a repetir, qual é o propósito de Deus de tirar o coração de um homem? Alguém coloca um cobertor? Se é um milagre, tira o cobertor. Tira o cobertor de cima. Mostra para o pessoal, e aí você vê no vídeo que é uma luz bem fraquinha ainda. Parece que alguém andou até apagando a luz ali. Mas se é milagre, acendem todas as luzes, tira o cobertor, vamos ver Deus operar. Aqui não há nenhuma, a sarça está brilhando e Deus manda ele jogar ali e a vara se transforma, a mão se transforma e Deus vai lá do Egito e faz isso. Tem um propósito para isso, mas agora a pessoa apaga as luzes, coloca um cobertor, coloca a mão lá de baixo, fica mexendo lá, daqui a pouco ela tira o coração, peraí. E com qual propósito Deus faria isso? Será que Deus é tolo para ficar tirando corações de homens? Veia artéria de homens para mostrar que ele é poderoso tirando o coração e veia artéria? Não dá, né, irmãos? Não dá para acreditar nesse tipo de coisa. Dente de ouro, tipo assim, a pessoa come doce, faz uma cárie do tamanho de um não sei o que, não vai no dentista, não cuida da sua cárie, aí Deus pega e diz, não, vou dar dente de ouro agora. Peraí, tem algum problema aí. Deus primeiro vai dizer assim, meu filho, eu te dei dentes perfeitos, é para você escovar, cuidar direitinho. Então, antes de pedir obturação de ouro, cuida dos teus dentes, rapaz. Mas não, aí a pessoa vai lá no culto, Deus vai me dar dente de ouro e fica mostrando. Então, onde? Qual é o propósito de Deus de ficar fazendo isso? E por que precisa ser de ouro? Por que não pode ser uma obturação comum? Por que não pode ser de prata? Por que não pode ser de cerâmica? Não pode ser uma boa obturação de um outro material excelente? Aí tem que ser de ouro? Por que tem que ser de ouro? Quem é que vem falando esse tipo de coisa? Pode ver que depois o camarada vai pedir dinheiro. Porque Deus dá do melhor, Ele não dá obturação de cerâmica, Ele dá obturação de ouro. Mas quantos desses foi comprovado que fizeram milagre de fato? Quantas pessoas vocês conhecem que de fato você recebeu uma obturação de ouro, que foi provado, que foi comprovado que foi um milagre? A Bíblia diz que é um milagre e mostra testemunhas que foram milagres. Agora o que está sendo feito hoje, nós precisamos abrir os olhos. Meus irmãos, nós estamos caminhando para o final. É importante nós entendermos uma coisa. Há 3 períodos na Bíblia de milagres.
O primeiro grande período de milagres acontece com Moisés. Moisés é o homem chamado para operar sinais, maravilhas, milagres no Egito. Depois você tem o período de Elias, Eliseu, e você tem o período do nosso Senhor Jesus Cristo e os apóstolos. São os 3 grandes períodos de milagres na Bíblia. Só que milagres não autenticam um homem de Deus, apesar de Deus estar dando poder para Moisés. Mas a Bíblia também mostra que Deus pode dar poder para o falso. Pode dar poder para o falso também operar para engano. Muito cuidado com isso. Lembra quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 7, diz assim: muitos naquele dia me dirão, mas Senhor, não fizemos isso? Não fizemos aquilo em teu nome? E o Senhor vai dizer, nunca vos conheci. Quando Moisés chegou no Egito, ele chegou, e eu penso que Moisés chegou todo empolgado, e disse, eu vou chegar lá e vou arrebentar. Vou chegar lá e vou arrebentar, porque a hora que eu jogar a vara e eles verem que ela se transforma em serpente, eu vou estar arrebentando. Mas Deus sabia que não ia ser assim. Então Moisés chegou e disse, Deus me mandou tirar o povo dele aqui. O faraó perguntou, que Deus? Você quer saber qual é o Deus? Eu sou, agora eu vou te mostrar quem ele é. Pegou e jogou a vara no chão, a vara se transformou em serpente. O faraó disse, isso aí é pouco. Isso é pouco. Se o teu Deus te mandou você fazer isso aí é pouco. Chamou os encantadores egípcios, os magos egípcios. E a Bíblia diz o seguinte, que eles fizeram a mesma coisa com as ciências deles. E eu creio que ele se transformou também. Não sei como, mas se transformou. E eles jogaram varas também no chão e se transformaram em serpentes, mais do que uma. A Bíblia diz plural. Fizeram mais do que um milagre que o Moisés havia feito. Olha que interessante. Se você estivesse lá e não conhecesse a palavra de Deus, quem é o homem de Deus? Moisés ou os encantadores? Como é que você saberia? Porque o milagre até dos encantadores é maior do que de Moisés. Só que o texto diz que a serpente de Moisés foi e engoliu a serpente dos magos. E aí Moisés pega de novo e ela se transforma em vara novamente. Começa a mostrar quem é que tinha mandado ele. Começa a mostrar quem é que tem mais poder. Começa a mostrar que Deus tem um propósito. E qual é o propósito? Nós precisamos pensar. Os 3 grandes períodos de milagres na Bíblia não são períodos para conversões. Preste atenção. Os milagres da Bíblia não são apresentados em primeiro lugar como sinal para conversão. Deus não disse para Moisés, vai e faz isso porque eu quero converter. Cadê o texto que Deus disse que quer converter? Que quer transformar os corações? Deus não está dizendo para ele ir lá e fazer isso porque vai converter. Não há propósito de Deus em conversões com os milagres no Egito. Há propósito de humilhar o Egito. Há propósito de mostrar para o seu povo quem Deus é. Há propósitos, mas não propósito de conversão. Porque todo esse povo aqui que viu os milagres, viu os sinais, o que aconteceu com eles no deserto? Morreram. E nenhum homem, a não ser 2 acima de 20 anos, entraram na terra prometida. Não há conversões com os milagres. Então tem muita gente que quer pegar os milagres e quer fazer conversões com os milagres, como se Deus precisasse de milagres para converter. O que converte o ser humano é a pregação da palavra. Não são milagres. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. A fé não vem por milagres. Então Deus não vai ficar operando um monte de milagres para converter. Deus chama para pregar. É a pregação que leva à conversão, porque o Espírito Santo atua através da pregação da palavra, não através de milagres. Então os milagres são apresentados com propósitos diferentes. E aqui nós precisamos prestar atenção em algumas coisas. Os milagres, por exemplo, são apresentados no Egito como sinal para envergonhar os egípcios. Porque os egípcios tinham vários deuses, e Deus agora mandou o seu representante no Egito para mostrar que ele é o único Deus e os outros não são verdadeiros. Agora os deuses egípcios não fazem milagre nenhum, mas o Deus Todo-Poderoso de Moisés vai operar milagres. É um sinal de juízo, esse é o sinal mais interessante das Escrituras, é um sinal de juízo, preste atenção nisso, porque não somente esses 3 que eu mencionei, a vara, a mão, o sangue, depois nós temos as 10 pragas, e as 10 pragas são um sinal de juízo para os egípcios, há juízo no Egito. Por que juízo? Porque lembra que os egípcios fizeram antes de Moisés chegar? Matando as criancinhas, torturando o povo de Deus, matando o povo de Deus, ali fazendo tudo que eles poderiam fazer contra o povo de Deus. Quando Deus mandou Moisés e as 10 pragas começam a acontecer no Egito, elas são sinais de juízo sobre o Egito, sobre aqueles que não creem no enviado de Deus como representante de Deus. Vamos para o Novo Testamento? O Senhor vai operando, e daí a pouco Jesus fala assim, ai de ti, Cozarim.
ai de ti, Betsaida. Cafarnaum, elevar-te-á até os céus? Negativo. Serás abatida até o inferno. Sabe por que o Senhor fala isso? Porque foram as cidades onde Ele mais operou milagres. Mas as cidades onde Ele mais operou milagres era onde o povo menos cria. Olha que interessante. E os sinais Ele está dizendo que vão servir de juízo, porque foi operado, mas não houve crença nele, não houve fé nele. E os sinais, então, o Senhor mostra que foram sinais para juízo de Cozarim, de Betsaida, de Cafarnaum. Serás abatida, porque se tivessem feito os milagres que foram feitos em ti, fossem feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam se convertido. Mas não foi feito em Sodoma e Gomorra, foi feito nessas cidades e vocês não se converteram. E o povo que andou pelo deserto, que viu tudo aquilo ali, se converteram? Foram morrendo um a um. Por isso que Deus diz assim, tem um texto que diz assim, Deus jurou na sua ira, não entrarão no meu descanso. Porque vendo tantos milagres, tantos sinais, o homem de Deus enviado lá, mas não creram. A última coisa, meus irmãos, nessa noite, é falar uma coisa bem importante. Que no texto, o texto apresenta que a obra não é conduzida por homens. A obra é conduzida por Deus. A obra do reino de Deus é conduzida por Ele. É Deus quem vem até Moisés e chama Moisés para ser seu representante. Se dependesse de Moisés, o que Moisés diz para Deus? Senhor, eu não sei falar, envia qualquer um, eu não vou. Deus disse, você vai. Ah, mas eu não sei falar. Não tem problema. Não tem problema. Teu irmão fala muito bem. Deus diz assim para ele, eu sei que teu irmão fala muito bem. O Arão fala muito bem. Você é gago, mas teu irmão fala bem. Então eu te falo, você fala para ele, e ele fala para os egípcios. Funcionou assim. E ele é tipo um tradutor do Moisés gago. Está o Arão do lado, o Moisés chega, o Moisés fala para o seu irmão é quem serve de voz no Egito. E eu fico pensando como é que Deus operou através de um homem desse, Moisés, um homem com problemas de dicção, um homem gago, que chega no Egito e Deus opera. Não foi empecilho para Deus operar através da vida de Moisés. Deus pega e chama o Arão serve para falar para ele. Deus faz assim, quando Deus quer operar, Deus opera. A sua obra é movida por Ele. Encerro falando de uma historieta que eu contei, mas serve para esse momento, de um pregador nos Estados Unidos que foi pregar para os índios, e ele precisava de um tradutor para pregar naquela noite. E o tradutor que ele usava para traduzir para os índios, a sua pregação, estava doente. E ele perguntou, muito preocupado, havia orado, pedido para Deus abençoar a sua pregação. Ele pediu, se não existe mais ninguém que possa traduzir a pregação? E alguém disse assim, não, tem sim. Tem um índio aí que ele consegue entender nossa língua e consegue traduzir para a língua dos índios, só que ele vive bêbado. Vive bêbado. E aquele homem queria pregar para os índios naquela noite, porque ele tinha orado, tinha preparado e tinha confiado que Deus iria operar. Ele falou, tragam esse mesmo. Tragam esse mesmo. E trouxeram. E não há de ver que ele estava bêbado. E ele levou para o púlpito, o púlpito que eles fizeram lá, não era uma igreja assim, mas levou para onde ele estava pregando. Centenas de índios participando ali da pregação, do culto. E ele falava para o homem bêbado, olha, fala isso. E o homem falava, e diz a historiadora Ruth Tucker, não lembro se eu li na Ruth Tucker, mas a historiadora fala que ele traduzia, mas traduzia pela metade alguns pedaços. Que não traduzia do jeito que deveria ser traduzido. E ele foi pregando, e o homem bêbado traduzindo, com bafo de cachaça, traduzindo. E no final, o pregador falou sobre Cristo, sobre a salvação em Cristo Jesus. A respeito de que nós só podemos ser salvos se crermos em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E naquela noite, centenas de índios creram no Senhor, o receberam como seu Salvador, e o aceitaram como seu Salvador, e se tornaram crentes de verdade. Como Deus operou? Através de um índio bêbado, traduzindo para um pregador. Porque quando Deus quer operar a sua obra, fazer prosperar a sua obra, não há nada que impeça. Nem gagueira, nem defeitos. Ele chama, Ele opera e muito mais acima de tudo, Ele tem um propósito para o seu agir. Que Deus abençoe a cada um.